Fala pessoal, Daniel Scocco, essa aqui é a lição número 17 do projeto 100 lições de vida para meus filhos. Em se falando de lições de vida, não teria como não abordar o assunto do dinheiro, visto que ele permeia quase todas as esferas da nossa sociedade e passamos boa parte da nossa vida correndo atrás dele, trabalhando para ganhar mais dinheiro. É um assunto que eu sou apaixonado, talvez foi uma das motivações que me fez cursar economia, especificamente economia internacional. Tem um livro também sobre o assunto que se chama O Mínimo que Você Precisa Saber sobre Dinheiro e Bitcoin. Está na Amazon, quem quiser só buscar. O que eu vou falar aqui nessa lição de hoje é mais ou menos equivale ao primeiro capítulo. Quem quiser se aprofundar está no livro. A ideia é, na lição de hoje, falar sobre como o dinheiro surgiu e dar uma definição para dinheiro, e depois explicar por que é importante ter esse entendimento, né? E na lição 18, na próxima lição, falar sobre como que eu acho que dá para você potencializar e maximizar o quanto de dinheiro você vai ganhar. Não é nenhuma fórmula mágica, mas é justamente aplicando esses conceitos de entendimento para maximizar o retorno que você vai ter. Vamos lá, para entender o que é dinheiro, é importante começar com como ele surgiu, fica muito mais fácil entender dessa maneira. Inicialmente, o ser humano era nômade, caçador e coletor. Nesse estágio da evolução não se fazia necessário muitas trocas entre os membros dos grupos, eram grupos pequenos, o que coletava, o que ele caçava, eles comiam, no máximo compartilhavam ali com a família mais próxima. Depois de um tempo, o ser humano começou a se fixar em povoações, e assim os grupos começaram a crescer, e se fez necessário as trocas entre indivíduos e entre grupos. Por quê? Primeiro, cada indivíduo tem algumas habilidades inatas, um pode ser mais forte, para, por exemplo, trabalhar como ferreiro, outro mais habilidoso para confeccionar roupas, o outro tem um entendimento melhor da terra para plantar. Se cada um tivesse que produzir tudo que ele vai consumir, as próprias roupas, o próprio alimento, fazer a própria casa, fazer os próprios instrumentos de trabalho, ia ser muito ineficiente, como você pode imaginar. Então, ao se realizar trocas, todos saíam ganhando. Você podia ter coisas que às vezes você não tinha capacidade de fazer, coisas que às vezes na terra da sua região não era possível plantar, então você poderia ter banana e frutas mesmo se você vivesse numa região que não fosse propícia àquilo. Ao se especializar, as pessoas e os grupos ganham produtividade e eficiência, então todo mundo saía ganhando, então as trocas começaram a ganhar espaço. Só que existe um problema, né? A economia baseada em trocas, que é o escambo, ela é ineficiente. Por quê? Imagine que você é um plantador de morangos e você está com um problema no telhado da sua casa. Você vai falar com o carpinteiro para arrumar, mas ele não tem interesse em morangos. Aí você tem que perguntar para ele o que ele tem interesse. Vamos dizer que ele queira galinhas, aí você tem que falar com o cara que queria galinhas, torcer para ele querer o seu morango, senão depois tem que achar um outro ainda, e fica um processo muito ineficiente. Justamente por isso que as pessoas começaram a buscar nessas povoações itens que eram aceitos pela maioria das outras pessoas e também que não eram perecíveis, porque não adianta nada, não adiantaria, mesmo se o morango, por exemplo, fosse aceito por todos, não adiantaria eu estocar morango, porque depois de uma semana ele estragou. Então as pessoas começaram a buscar o que são esses itens que todo mundo precisa e que não são perecíveis, que eu consigo armazenar. E aí começaram a surgir espontaneamente, você vê que não foi nada, algo que, tive uma invenção, né, está aqui o dinheiro. Não, o dinheiro surgiu espontaneamente por conta dessa necessidade de facilitar as trocas. Quais eram os itens que o pessoal ia buscar? Que era de ampla aceitação e não eram perecíveis. Um exemplo é o sal, né? Justamente a palavra salário vem daí. Então o sal, em algumas sociedades antigas, começou a ser usado como dinheiro, como moeda. Outros exemplos de moedas de dinheiro que já tivemos ao longo do tempo: peles de animais, conchas, gado, tabaco e por aí vai. E depois começaram a surgir os metais preciosos que ganharam mais popularidade, né? Acabaram se tornando a principal forma de dinheiro em quase todas as civilizações antigas. E com esse contexto de como surge, como e por que surgiu o dinheiro, fica muito mais fácil para a gente dar uma definição clara e sucinta. A gente pode ver que dinheiro nada mais é do que uma mercadoria utilizada por um certo grupo, povoamento, sociedade, para facilitar as trocas para os membros dessa sociedade, desse grupo. E também podemos ver que o dinheiro precisa ter três principais características, né? Alguma mercadoria precisa ter essas três principais características para que ela possa funcionar como uma forma eficiente de dinheiro. Primeira característica, precisa ser amplamente aceito nas trocas. Como a gente viu, visto que a ideia é você ter algo, armazenar algo que depois você vai poder trocar com o carpinteiro, com o produtor de galinhas, de morangos,
Esse item que vai funcionar como dinheiro tem que ser amplamente aceito pelos outros integrantes desse grupo. Segunda característica, ele precisa manter o seu valor ao longo do tempo. Como a gente viu também, não adiantaria nada eu armazenar morango, mesmo se ele fosse amplamente aceito na troca, porque depois de uma semana estaria estragado. Então preciso algo cujo valor seja mantido ao longo do tempo, até porque essa também é uma função do dinheiro, né? Permitir que você poupe. Poupar é o ato de você guardar o excedente da sua produção. Você produz mais do que você precisa, né, para viver e você guarda esse excedente. Isso se chama poupar. Isso é importantíssimo para que o ser humano possa ter mais qualidade de vida e se proteger de eventos como, por exemplo, doenças, velhice, desastres naturais. Tendo uma poupança, você consegue se proteger diante disso. Então, exemplo, você consegue produzir mais durante a sua juventude, seus anos produtivos, você vai guardando isso ao longo da vida, e aí na aposentadoria, ou diante de uma doença, quando cai a sua capacidade produtiva, você tem ali essa poupança para continuar vivendo, comprando serviços e itens que são necessários aí para a sua subsistência. Terceira característica do dinheiro, ele precisa ser facilmente fracionado e mensurável, porque justamente para facilitar a troca, é necessário que as pessoas consigam rapidamente ver quanto tem de dinheiro ali e fracionar em porções menores para comprar itens de menor valor. É justamente por isso que armas, por exemplo, por mais que elas respeitem as duas primeiras características, então armas, principalmente falando na antiguidade, né, sempre tiveram muito demanda, porque ajudava na proteção de pessoas, de grupos, de cidades. Então todo mundo queria ter armas, era importante. Também respeitam a segunda característica, que é de preservar o seu valor ao longo do tempo. Se você armazenar bem um armamento, ele vai perdurar ali por séculos até. Porém, não são facilmente fracionados e mensuráveis. Isso quer dizer o quê? Não adiantaria nada você ir lá com um rifle, tentar trocar por algumas galinhas, porque com certeza você ia querer 2, 3, 4 galinhas, e o valor do rifle é muito maior, e você não ia conseguir cortar, né, uma parte do rifle e dar por aquelas 4 galinhas, porque ao fazer isso você ia quebrar o rifle. Então, como não dava para fracionar e facilitar a troca de itens de menor valor, nunca foi usado como dinheiro. E agora que a gente viu essas 3 características, a gente consegue entender até um ponto que eu falei agora há pouco, que é que tiveram várias mercadorias que foram usadas como dinheiro, né? Sal, tabaco, peles de animais, mas os metais preciosos acabaram com o tempo virando a principal forma de dinheiro em quase todas as sociedades da antiguidade e mesmo da modernidade, né? O dólar era conversível em ouro até 1971, você vê, não é tão longe assim, quando ainda existia alguma ligação com os metais preciosos. E por que eles se tornaram a principal forma? Justamente porque eles têm muito forte essas 3 características, né? Todo mundo, depois de um certo tempo, começou a aceitar os metais preciosos, principalmente prata e ouro. Eles armazenam seu valor ao longo do tempo. Se você preservar também o ouro e a prata, eles duram por séculos. E são facilmente fracionados e divisíveis. Você consegue fazer moedas do tamanho que você quiser, com o peso que você quiser. Por essa lição é isso. A gente conseguiu entender como e por que o dinheiro surgiu, o que é o dinheiro, quais são as características para que alguma mercadoria funcione como uma forma eficiente de dinheiro. Na próxima lição, a gente vai abordar o porquê é importante esse entendimento, explicar alguns conceitos importantes, como, por exemplo, a diferença entre dinheiro e riqueza. A gente já entendeu o que é dinheiro, vamos entender o que é riqueza. Qual é o fenômeno da inflação, né, como isso impacta a nossa vida. E depois, na aula seguinte, né, como você pode usar esse entendimento, esses conceitos para tentar maximizar o quanto, né, e como você vai ganhar dinheiro ao longo aí da sua vida profissional. Valeu, pessoal!